Boa tarde, olá José, olá audiência, daqui fala Pedro Esteves do Inteligência Artificial hoje. Estamos aqui hoje com o José Marcos Moreira, advogado, estudante de Direito em Inteligência Artificial. Vai-nos hoje tratar aqui do assunto, vai-nos falar do assunto sobre o AI Act, aquilo que é o AI Act e a sua importância. Mas sem mais delongas, eu passo a bola para o José. José, por favor, podes-te apresentar? Muito obrigado, Pedro. Antes de mais, agradecer pelo convite. É um gosto para mim poder estar aqui a trocar algumas ideias sobre inteligência artificial, mais relacionadas com a minha área de investigação, que é o direito. Como tu disseste bem, eu sou advogado, mas neste momento estou também a realizar o meu doutoramento e a minha linha de investigação é de facto o Legal Tech, mais especificamente o AI Act, ou a inteligência artificial como um todo, e portanto é um gosto poder estar aqui a trocar algumas ideias contigo e com quem nos está a ouvir sobre as implicações legais e regulatórias que esta tecnologia, enfim, comporta para o mundo do direito. Boa, e é exatamente nesse sentido que eu começo por te perguntar exatamente o que é o AI Act. Olha, essa é uma excelente questão. Talvez, olhando aqui para uma perspectiva mais técnica, começava por dizer que é, de facto, um regulamento. O que é que isto quer dizer? É um instrumento jurídico igual para todos os Estados-membros que integram a União Europeia, e tem aplicabilidade direta e, portanto, não tem necessariamente de ser transposto para o ordenamento jurídico nacional. E, portanto, o AI Act, ao fim e ao cabo, visa regular a colocação no mercado, a colocação em serviço e a utilização de sistemas de AI, como estabelecendo o Risk Framework, ou seja, ele categoriza os diferentes tipos de sistemas de inteligência artificial que existem no mercado, desde práticas proibidas, que é o mais grave, até ao minimal risk, que é casos onde o AI Act não terá diretamente influência, cria normas de governance e de compliance para as empresas se adaptarem a esta nova realidade, mas foca-se fundamentalmente nos direitos fundamentais dos utilizadores. Então, questões como transparência e discriminação algorítmica são preocupações bastante claras para o legislador europeu. Diria, se eu tivesse que caracterizar, diria que estes são os principais pontos. Uhum. E no que toca a esses níveis que há pouco referias, por exemplo, para a realidade da maior parte das empresas, do tecido empresarial, pequenas e médias empresas e microempresas que estejam a utilizar a inteligência artificial, o que é que estes devem ter em atenção no que toca a este instrumento? Também será importante percebermos se o não cumprimento deste instrumento terá consequências e como é que vai funcionar esta dinâmica. Olha, Pedro, essa é uma excelente questão. Desde logo olhando, eu acho que devemos dividir o tecido empresarial português em duas realidades, PMEs e grandes empresas. Se olharmos só para as PMEs, eu diria que claramente os General Purpose AI serão as tipologias ou as categorias de sistemas de inteligência artificial que terão um maior impacto para as pequenas e médias empresas, particularmente no que diz respeito a medidas conexas com transparência. Ou seja, ao criar-se uma empresa e ao disponibilizar-se esse tipo de serviço para os colaboradores trabalharem com ele, será importante dar-se nota de que este software é movido a inteligência artificial. É um pouco de inteligência artificial que está ali por trás e não uma pessoa humana, porque muitas vezes pode haver aqui algum tipo de confusão sobre aquilo que estamos a tratar. E, portanto, eu diria que, na perspectiva das pequenas e médias empresas, seriam mais as preocupações relacionadas com General Purpose AI que teriam impactos nessa realidade, mas depois temos também as grandes empresas que, por si só, podem também desenvolver sistemas de inteligência artificial mais robustos, mais conexos, com um risco diferente, nomeadamente um risco elevado, e nesse caso o conjunto de requisitos e obrigações a cumprir são manifestamente distintas, um, designadamente normas de governance e de compliance e etc. Mas separaria dentro destas duas realidades. Ok, então, mas e se chegasse aqui alguém, um gerente, um gestor de uma pequena ou média empresa, que realmente quisesse implementar algumas tecnologias de inteligência artificial dentro dos seus processos, no fundo, o que é que ele deveria ter em atenção? O que é que ele deveria procurar inicialmente? Ou quais são as linhas vermelhas? Setores que tenham linhas vermelhas? Como é que funciona esta dinâmica? Claro que sim. Parece-me que logo à cabeça seria necessário pensar, dotar aqui de algum tipo de sistema que identificasse o tipo de risco que aquele sistema de inteligência artificial comporta para a empresa e para os seus utilizadores. E porque com base nessa análise de risco é que nós vamos depois ter de encaixar este sistema de inteligência artificial numa das boxes distintas
das diferentes tipologias de sistemas de inteligência artificial. Isto é, se estamos a falar de uma pequena e média empresa, naturalmente preocupações relacionadas com transparência são aquilo que se destaca mais. E, portanto, eu diria que se fosse talvez um gestor de uma pequena e média empresa, logo à cabeça seria perceber, ok, que tipo de sistema de inteligência artificial é que eu vou adotar para a minha organização? É um General Purpose AI? Quem é que poderá naturalmente auxiliar na análise de risco deste tipo de sistemas? Seguramente a própria inteligência artificial já pode ajudar na categorização deste tipo de sistemas. Eu não digo para se confiar a 100% daquilo que é refletido pela inteligência artificial, mas naturalmente que já será uma boa ajuda. No mais, pessoas que se dediquem a compliance e ao legal da inteligência artificial seguramente também poderão ser uma boa ajuda, mas acredito que no futuro, enfim, a grande generalidade das pessoas consiga compreender que tipo de risco é que isto comporta para a sua organização. E, portanto, eu diria que à cabeça seriam essas as principais preocupações que uma pessoa que quisesse implementar um sistema de inteligência artificial na sua organização teria de ter. Categorização do risco. Ok. Exato, porque existirão setores com mais risco. Presumo, por exemplo, dados relacionados com saúde e aspectos biométricos das pessoas terão uma categoria de risco superior a outros dados mais corriqueiros, digamos assim, mais comuns neste sentido. Mas eu aproveito já agora, falando em risco, também quer dizer que temos fiscalização, de certeza, porque quando é legislado, não é, alguém, em princípio, virá fazer a supervisão e perceber se a empresa cumpre ou não. E é nesse sentido que eu te pergunto, quais são os órgãos que fiscalizam? Como é que isto vai funcionar em Portugal e aqui na nossa realidade? Claro que sim, Pedro. Eu diria logo à partida que nós temos de separar duas realidades. Os órgãos europeus criados pelo legislador europeu e os órgãos nacionais que deverão ser criados pelos Estados-membros, mas que naturalmente se encontram legitimados pelo regulador, pelo legislador europeu. E, portanto, olhando para o regulador europeu, temos órgãos como o AI Office ou o European AI Board, que foram criados especificamente para com este propósito de regular estas matérias, mas numa perspectiva europeia, e depois temos os Estados-membros que deverão nomear, desde logo, uma autoridade notificadora e uma autoridade fiscalizadora. Agora, tudo vai depender de como o Estado português pretende adotar, se pretende adotar um modelo centralizado, isto é, na criação de uma entidade reguladora própria para supervisionar, fiscalizar atividades conexas com a inteligência artificial, ou, pelo contrário, se opta por um descentralizado. Ou seja, ter-se uma entidade reguladora específica de cada setor, como tu referias há pouco muito bem, por exemplo, na área da saúde, temos uma entidade reguladora, na área da banca temos outra entidade reguladora, das telecomunicações outra entidade reguladora, e, portanto, seguindo-se um modelo descentralizado, cada uma destas entidades reguladoras deveria ficar dotada de recursos humanos, recursos financeiros, para a prossecução deste tipo de fim. E o que é que isto quer dizer? Na minha opinião, adotar-se este modelo poderia ser um erro, desde logo em função da duplicação de recursos, ponto número 1. Ponto número 2, enfim, poderia haver aqui conflitos positivos, porque havia uma entidade reguladora que estava seguramente interessada em fiscalizar aquela entidade, mas por seu turno o mesmo problema poderia dar origem a outra entidade reguladora também querer fiscalizar. Era nesse sentido. Estamos numa fase muito inicial, portanto é natural que a legislação ainda agora está a ser produzida, está a ser feita e, quer dizer, a regulação naturalmente que ainda está um bocadinho como o RGPD, não é? Ainda não se sabe bem como é que vai acontecer, mas eu aproveito para te perguntar também, como é que isto pode ser uma vantagem competitiva ou se vai ser uma vantagem competitiva para as empresas? Qual é que é a tua perspectiva? Assim, por regra, o bom da regulação é que traz confiança. Traz confiança para os mercados, traz confiança para os clientes, traz confiança para toda a gente. E o AI Act acaba por criar um selo de qualidade no produto final, porque já passou por um conjunto de estádios evolutivos até ser entregue ao utilizador final, e em todos esses estádios, aparentemente, houve uma chancela de conformidade que foi aposta por parte de quem criou o produto ou, porventura, por parte de uma entidade específica para esse efeito. E, portanto, empresas que garantam a transparência dos seus produtos e que assumam uma política de responsabilização pelos danos causados por este tipo de produtos
podem de facto ter aqui uma vantagem competitiva em comparação com todas as outras empresas que não o queiram fazer ou que não o façam, enfim, ou que operem fora da União Europeia. E portanto diria que em termos de vantagem competitiva apenas numa vertente jurídica seria esta. Agora, naturalmente numa vertente económica acredito que possa comportar muito mais, tipo, aquela expressão que os economistas costumam utilizar, o Jevons Paradox. Eu acho que em termos económicos a inteligência artificial comporta aqui um crescimento brutal e que tem de ser manifestamente aproveitado pelas empresas, enfim, para reduzir o custo e para aumentar a eficiência do serviço prestado. Já agora, para terminarmos, o Estado também beneficia, ou também pode vir a beneficiar, porque o Estado também está a implementar várias medidas de inteligência artificial. Temos visto isso quase numa frequência mensal, quase, pelo menos novidades que vão aparecendo, não é? Sem sombra de dúvida. Eu diria que o Estado, sem querer colocar na linha da frente, eu acabo por o colocar ao lado de todos aqueles que maior interesse têm em poder usufruir da inteligência artificial. Desde logo, porque, como sabemos, há muitos serviços que estão anacronicamente mal tratados. Veja-se o exemplo da saúde, veja-se o exemplo da educação, veja-se inclusivamente o próprio exemplo da justiça. E eu acredito claramente que a inclusão da inteligência artificial nesta tipologia de serviços públicos possa aumentar a eficiência, reduzindo o custo e garantindo uma uniformidade na resposta que é prestada, porque muitas das vezes nós, enquanto utentes, aquilo que sentimos é que o tratamento que foi dado a para uma determinada situação é distinto do tratamento que foi dado a outra pessoa exatamente colocada na mesma posição. Portanto, a inteligência artificial garante uma resposta uniforme para todas as situações, para todos os casos, cumpridos determinados pressupostos. E, portanto, na minha perspectiva, o Estado é claramente uma das entidades que mais vai beneficiar com a inteligência artificial, a par e passo das entidades privadas. Claro. Ok. Fantástico. José, olha, resta-me agradecer-te, muito obrigado. Este teu input é fantástico. Ficámos aqui a perceber o que é o AI Act, como é que vamos poder aplicá-lo, quem é que beneficia, quem é que fiscaliza. Aí, para quem nos está a escutar do outro lado, eu deixo também o apelo para nos deixarem nos comentários sugestões de temas que queiram ouvir das próximas sessões, dos próximos podcasts, porque nós aqui no Inteligência Artificial hoje vamos à procura das pessoas certas para falar sobre os assuntos certos sobre a inteligência artificial. Portanto, até lá. José, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Vemo-nos numa próxima ocasião. Obrigado. Obrigado.